fala hoje, vamos tentar contemplar um problema que eu não sei muito bem como resolver. Trata-se de pensar a história do cinema como uma espécie de lado avesso da história da crítica do cinema, né? Não é bem do lado avesso, porque, de certo modo, ela é composta muito conscientemente. A história da crítica faz parte. O mais correto seria dizer que a história da crítica está nos rodapés, nas notas de rodapés. Um pouco de paciência, às vezes, para ter acesso ou deduzir onde é que está, mas ela vai integrando, né? Eu acho que ela é o avesso, a história da crítica seria o avesso da história do cinema experimental. No sentido de que o cinema experimental teria essa vocação indômita, né, de contrariar a expectativa presente, não só no público, como na crítica, né? Como uma vocação, seria até uma definição do cinema experimental, uma vocação de pegar no pontapé aquilo que é uma expectativa presente no público e na crítica, né? Ao contrário do cinema de vanguarda, que às vezes, por assim dizer, premedita o break, né? Coloca o projeto junto com a obra, um discurso do artista de autointerpretação, que às vezes acompanha a obra, de algum modo, né? E no experimental não, o desafio está lá, né? Tanto que muitos cineastas experimentais vão se consagrar após a recepção, né? Como Candeias, por exemplo. Então, como caracterizar o momento singular que nós vivemos hoje na história da crítica? Estou convencido de que nós atravessamos um momento muito difícil da história da crítica. Então, é uma pesquisa nova e que precisa buscar parâmetros, né? Um deles que eu vou tentar contemplar aqui é um pouco uma espécie de declínio da análise física. E então, eu vou ler o começo, porque são coisas muito sintéticas, que depois eu vou ter a liberdade de falar um pouco livremente. Então, eu acho que assim, a crítica como, entre aspas, julgamento fundado, como diria Walter Benjamin, ela requisita do historiador materialista pensar várias práticas da crítica imanente. Certas interrogações sobre as tarefas da crítica, assim como sobre a construção de um discurso a respeito da obra audiovisual, nos levam aos procedimentos da análise fílmica e aos fundamentos que lhe servem de horizonte. Historicamente, o texto crítico resolveria, entre a crônica e o ensaio, os seus modos de analisar, descrevendo, comentando e interpretando objetos subjetivados. O historiador de cinema possui um pressuposto, segundo o qual é necessário compor quadros da produção audiovisual, relacionando obras a contextos econômicos, sociais e políticos, o que costuma exigir de abordagens panorâmicas até análises de filmes escolhidos a dedo. A articulação possível entre momentos de análises fílmicas e painéis ou grandes panoramas é que traz esse procedimento que se consagra na história da crítica, né? Alguns se dedicando mais aos panoramas, outros mais à análise fílmica, mas elas têm que, em algum momento, uma coisa pressupõe a outra, né? A articulação possível entre momentos de análise fílmica e painéis ou grandes panoramas
pressupõe que esses panoramas são comuns conceitos históricos que comparecem uma importância grande, ou que são conceitos pseudo-históricos que possam movimentar-se para históricos de fato, mediante a exposição do historiador. Né? Em algum momento, pressupõe-se que discutir um filme é falar sobre o modo pelo qual ele está organizado objetivamente, enquanto forma e conteúdo. Né? Desse ponto de vista, surgem de início as seguintes questões. Como ser objetivo, né? Ao falar de um filme, sem deixar de lado a nossa subjetividade. Interessante que comentar, interpretar ou julgar uma obra, nós não precisamos dizer com exatidão a que nos referimos, e para isso sabemos descrever no filme o que nos interessa. Essa interrogação, eu acredito que anda bastante ausente. Né? O procedimento de descrição na análise de filme que acaba sendo relegado a uma espécie de procedimento mínimo que acaba não trazendo aquilo que mais importa naquilo que está sendo julgado. Né? O problema da descrição, portanto, que eu vou abordar de algum modo aqui, faz parte desse declínio, ou esse eclipse da análise. Bom, da análise, a pergunta que se vincula a essa descrição é a pergunta se é possível analisar um filme sem comentá-lo, sem interpretá-lo e sem julgá-lo. Quer dizer, existe uma tríade na qual a gente pode pensar, e isso está nas teorias da análise, tanto na tradição francesa, Jacquemont tem um livro que chama A Falta do Filme, que são ensaios sobre análise, não é aquele livro didático que ele fez com Michel Marie, que é a análise fílmica, né? Ou análise de filmes. Né? E ali ele fala algo que é semelhante a uma tradição que se dissemina em vários lugares com pequenas mudanças de termo. Existe uma faceta do trabalho do analista, que é a análise propriamente dita, ou como diz o Antônio Grandes, a análise interna da obra. Né? A análise externa seria um comentário, não é exatamente a descrição da obra, como ela se organiza, como forma, como conteúdos, né? Mas são comentários que você tira de fora da obra, ou que você sente que a obra solicitou. Né? Eles fatalmente estão do lado do repertório de quem está analisando, a formação de quem está analisando, a cultura de quem está analisando, a personalidade de quem está analisando. Né? Mesmo um menino que está começando a aprender português, ele pode fazer uma boa discussão, vai buscando os seus valores, os seus sentimentos, os seus conceitos, né? A partir de uma cosmologia que lhe é própria. Assim como uma criança às vezes sabe fazer uma boa discussão, uma pessoa não letrada, né? A partir de valores que aprendeu na família, na escola básica, na comunidade, e assim por diante. Então, o comentário é isso, né? Ou a análise externa. Né? Você tem que aproximar o comentário daquilo que você observou na obra, da experiência que você teve da obra. Né? A ideia de aproximar essas duas grandes esferas de atividade, que são ambas extremamente arbitrárias, e esse é um dos pontos muito complicados, que é de neutralizar o senso comum, que é muito útil no trabalho da análise, mas ele não pode prevalecer. Né? Você tem que ser arbitrário ao escolher os detalhes do filme, os aspectos do filme que merecem ser descritos, merecem ser discutidos, merecem ser questionados. Né? E assim como você precisa ser arbitrário também, nesse sentido
de fazer uma escolha de risco, igualmente no campo do comentário. Você vai buscar conceitos que você inclui, que possam funcionar numa discussão solicitada pelo filme, né? Muitas coisas são óbvias, portanto o arbitrário aí é uma palavra forte, mas é sempre um risco que você corre, o crítico tem que correr esse risco. E é porque você tem essa possibilidade de aproximar comentários de uma descrição sensível da obra que você consegue interpretar, que é o terceiro momento da análise que é muito discutível, ao contrário dos outros dois, porque tem gente que fala que se a descrição está muito bem feita, o comentário está muito bem feito, a interpretação já está dada. É uma espécie de jogo dialético que se resolve, pode ficar em aberto a interpretação, o leitor que decida, né? Mas, de qualquer modo, há essa dimensão da interpretação que ela esteja já decidida na descrição ou no comentário, ou numa espécie de diálogo muito bem vinculado, muito bem articulado entre essas duas tarefas, né? Ou seja, explicitado na forma de juízos, né? Essa interpretação ela é uma terceira esfera de atividade que tem demandas próprias também, né? A Susan Sontag, por exemplo, chega a dizer que no livro dela, Contra a Interpretação, mais ou menos isso que eu acabei de dizer, né? E por motivos que remontam à volta de Benjamin, que é uma inspiração dela, né? Propondo que o texto deixe em dúvida, o texto crítico deixe em dúvida o leitor e que ele tenha que fazer a escolha a partir do que é posto no texto, né? Pode ficar em aberto. E o fato de que muitas interpretações não têm terminologia adequada para não simplificar e exercer uma espécie de reducionismo quase que obrigatório à discussão que já foi muito mais nuançada do que esses termos são capazes de apontar, né? Quer dizer, se é complexa a obra, interpretar é realmente muitas vezes complicado, porque você não tem ainda, ele está falando de coisas que ainda não tem uma terminologia capaz de não reduzir, não simplificar, não esquematizar no sentido indesejado, né? Claro que pode ser desejado, você quer chamar de fascista, merece ser chamado de fascista, por que não? Quer dizer, então, depende do que você está querendo discutir na obra. Como, então, descrever os aspectos de um filme de modo a provocar ou proporcionar sua crítica? É possível analisar um filme sem comentá-lo, sem interpretá-lo e sem julgá-lo? Há quem diga que sim, uma boa descrição muitas vezes já funciona como crítica, porque a própria terminologia da descrição já evoca possíveis comentários, né? E tem uma produção recente sobre descrição na análise fílmica que está flertando bastante com essa concepção, analisando textos de grandes críticos, a partir inclusive do Diderot, que é uma espécie de inventor do ensaio no campo da crítica de arte, né? Desde Montaigne, a crítica de arte, ainda continuou sendo tratadista, prescritiva, né? Fala mais de modo de construção, poética, a poesia no sentido de modo de construir prescritivo da obra, né? E ficava checando se estava bem construído de acordo com preceitos estabelecidos na tradição, né? Enquanto que a arte, muitas vezes, ela vive justamente para contrariar a tradição, inovar, né? Então, o ensaio quando chega a crítica de arte, no século da luz, Diderot principalmente, ela começa a se desdobrar em várias direções que permanecem atuais até hoje, são da ordem do ensaio. Deixa eu pegar uma água. Você pode pegar. Tem pergunta? Quase sim. Quase sim. Mais 5, né?
que é muito feita em lugar da análise crítica, né? Que é uma descrição que acaba sendo maçante, chata, né? Que não vai ao ponto, que não é capaz de se articular aos comentários que você faz. Os conceitos que você traz são conceitos de boa procedência, às vezes, bem escolhidos, de vários critérios, mas eles ofuscam a obra, no sentido de que eles brilham muito mais do que o modo como você conseguiu descrever a obra. Então, o espectro qual seria o espectro de possibilidades práticas e estilísticas de cada procedimento e como se articularia no conjunto do texto? Nessa articulação do texto, é capaz de construir conceitos pertinentes, análise que ganha dimensão ensaística? Não necessariamente. Não é? Se você faz se você tem conceitos pertinentes e não consegue articulá-los, vinculá-los ao que você observa na obra, muitas vezes isso fica uma espécie de projeto de crítica que o leitor pode simplesmente não pescar. Né? Isso acontece demais na nossa prática universitária, a gente achar que o conceito praticamente substitui não só a análise, né? Que obviamente você teria visto o mesmo filme que eu, para que redundar na descrição, e aí demora o período, como também muitas vezes o conceito ocupa o lugar da interpretação. Não tem nada de interpretar. O conceito já é uma espécie de ponto de chegada. Né? E o problema é que os conceitos, eles, a não ser que as obras sejam acadêmicas, no pior sentido da palavra, né? Ou seja, repitam fórmulas, né? A última vez que você me marcou no tempo, você me deixou por 5 minutos da mesma, apenas, então eu vou tentar de transgredir. Foi um erro, obviamente, seu, você não vai fazer isso de propósito, mas foi você. Então, eu preciso de mais 10 minutos, senão vai ficar impossível. Eu ainda tenho que falar das críticas. Eu estou na parte abstrata. O que eu dizia é que se a obra merece ser analisada, porque ela não é uma mera ilustração de conceitos, ela não é acadêmica, nesse sentido pejorativo do termo, né? É porque ela questiona, na sua experiência, ela questiona os conceitos que a gente tenta aproximar. O efeito estético, ele sobrevive justamente de pôr em xeque os valores que a gente já tem, de nos deixar em dúvida, botar em questão. Quer dizer, então, se você acha que está interpretando, escolhendo um bom conceito, seja de Deus, aqui tem Benjamin, quem você quiser, você está simplesmente descartando a sua necessidade de fazer uma análise. Então, a pergunta final seria: como se posicionam as tradições da crítica, historicamente, diante de todas essas questões? Como cada momento histórico, como cada crítico resolve essas questões, o que observar na obra, né? Como comentar, né? E que interpretações são pautadas. Porque eu acho que tanto a história do cinema como a história do cinema experimental tem uma relação muito viva, né? com isso que acontece numa espécie de morfologia histórica que a crítica tem, e que é histórica também. Né? Ela é um objeto de estudo que deveria ser focado aqui. A questão de como, por exemplo, para o Adorno, que desenvolve basicamente as intuições do Walter Benjamin, no campo da teoria da crítica, ele observa o seguinte: que a história permite atestar que os conceitos de subjetivo e objetivo foram completamente invertidos. Essa é uma observação que dá um índice da complexidade desse debate. O Adorno explica no mesmo aforismo, Mínima Moralia, que é um livro de pós-guerra dele, que o que se chama
que se costuma chamar de objetivo é o lado não controverso, pelo qual aparecem as coisas, ou seja, é uma aparência, é o seu clichê, aceito inquestionadamente. Então, o lado objetivo é essa espécie de senso comum, essa fachada composta de dados classificados, em suma, aquilo que é, a rigor, subjetivo. A decisão de chamar de objetivo, entre aspas, aquilo que na verdade é subjetivo, precisaria ser compreendido, porque ele, prosseguindo esse raciocínio, ele acrescenta que, ao contrário, quer dizer, inversamente, aquilo que as pessoas chamam de subjetivo é o que rompe tudo isso, né? É o que entra na experiência específica de uma coisa singular, dispensa, veja bem, experiência específica, né? Não é a obra específica, é uma experiência da obra específica. Dispensa os juízos convencionados sobre aquilo que está sendo discutido, colocando a relação com o objeto no lugar da resolução majoritária daqueles que sequer o compreendem, né? Quanto menos o pensam, em suma, tudo aquilo que é objetivo. Pode-se constatar quão pouco convincente é a objeção formal de relatividade subjetiva no domínio propriamente dito dessa última, a saber, a dos juízos estéticos. Então, a estética ela seria uma atividade muito particular que acaba evaporando no trabalho de um crítico, no sentido de que tanto mais objetiva a postura do crítico, quanto mais ele contempla o lado subjetivo. Sem o lado subjetivo não há a dimensão estética da apreciação que está sendo feita. Veja bem, então, a subjetividade, quanto mais subjetiva é a qualidade da minha experiência, aqui do meu texto sobre a obra, mais objetivamente eu estou abordando a obra. Né? Para tentar fazer uma síntese, seria o desafio. Né? O discurso universitário que a gente conhece está cada vez mais se reduzindo a um padrão, não é? Um padrão, se diria no século XIX, acaciano, não é? Um padrão positivista, né? Com pouca densidade, pouca ambiguidade, pouca ironia, pouco humor, não é? É uma objetividade, talvez desse tipo que o Adorno está falando, né? Isso não entra nas métricas de produtividade. Então, para quem você for escrever um texto melhor do que você poderia escrever de uma maneira clara que todos entendam. Então, não que seja necessário escrever textos obscuros, né? Mas textos que tragam a complexidade do objeto estudado, a perplexidade que provoca. É sempre um desafio do conflito. Né? De preferência numa linguagem que qualquer leitor consiga ter acesso. Então, entendendo uma linguagem rebuscada nesse sentido. E isso que você perder mais tempo para escrever um texto. Pontuar menos no lápis. Que é outra coisa que não está se fazendo muito, é discutir o que seria, afinal, o produtivismo. E o quanto ele está empobrecendo a avaliação crítica das obras. Eu ia falar de um trecho de uma crítica do Paulo Emílio, para dar um exemplo prático disso que eu estou falando, que está muito abstrato, mas talvez possa ficar relevante. E eu espero que você não tenha cortado isso comigo. Melhor, né? Bom dia.
tomado. Eu vi aqui as apresentações ontem, falei com os amigos, caramba, eu estou com um monte de ideias na cabeça, mas vi assim, apresentações tão organizadas, tão claras, tão diretamente ao ponto que está sendo pesquisado, que eu fiquei admirado. Eu estou, na verdade, querendo trazer aqui uma questão que eu vejo desde o meu doutorado, quando eu foquei no cineasta argentino, no cineasta brasileiro. O cineasta brasileiro foi o Carlos Rauschenbach, e a partir daí, enfim, eu tracei tentando traçar um certo percurso que ele fez a partir dos filmes produzidos. De alguma maneira eu tentava perceber uma continuidade entre o início da carreira no cinema de marginal, Woody Grude, esses nomes que a gente conhece, cinema de invenção, as pornochanchadas que ele dirigiu na boca do lixo. São verdadeiros OVNIs dentro daquele sistema, mas por outro lado tem relações diretas com vários outros filmes. E aí, eu agora vou fazer um pós-doc para falar de determinados pontos obscuros da carreira do Carlão, e ao mesmo tempo profundamente me pareciam muito decisivos dos rumos que ele veio a tomar. Nós estávamos supervisionando pelo querido Rubens, então é muito legal estar aqui dividindo a mesa com ele. E nesse percurso, enfim, eu vou contar um caso anedótico aqui que mexeu um pouco comigo, que me fez, me motivou um pouco inclusive, a ter um outro olhar sobre o que se falou desse período, quando eu estava numa situação de uma avaliação de um pesquisador, e um colega, um grande pesquisador, comentou comparando dois cineastas, e disse, mas por que esse que você está estudando e não esse outro que nunca se rendeu às exigências do mercado? Eu tive um susto, porque estavam falando de dois cineastas que trabalhavam na esfera do cinema experimental. E havia uma oposição muito clara que eu especifiquei naquele momento, que para mim é visível, que há duas linhas nesse cinema marginal, de Woody Grude, em que uma delas é privilegiada, que tem mais densidade, porque tem um maior número de filmes, que acaba sendo aquela que nos remetemos ao falar do cinema marginal, e tem uma outra que muitas vezes é cristalizada num único filme, mas que na verdade tem um manifesto. E aí eu estou falando de uma linha que nós normalmente traçamos no cinema marginal Woody Grude como aquele que vai romper completamente com as expectativas do filme narrativo clássico, com as expectativas do público, ou seja, o ator não vai ter uma representação do personagem, a narrativa não vai se delinear plenamente ou nos seus conflitos ou na sua resolução, vai negar uma série de aspectos de continuidade narrativa e, de alguma maneira, aquela obra vai nos desafiar a tentar entender o que está acontecendo. A outra linha é uma linha paródica. Nesse sentido, é muito bom estar aqui no João, na plateia, porque ele tem um texto seminal, e, na verdade, a pesquisa do João, que ele faz no final dos anos 70 e início dos 80, em vários aspectos é muito seminal, é isso tudo que eu estou falando, mais para frente eu vou voltar a ela, mas o João aponta num texto da Filmcultura, de 1980, se não me engano, que é o Introdução à Paródia no Cinema Brasileiro, observa que há uma tradição em toda a história do nosso cinema que faz uso desse mecanismo da paródia para rir de si mesmo. Bom, no cinema de Grude, essa linha é fortíssima, embora não seja dominante, digamos. E a trajetória do Rogério Ganzerla talvez seja uma trajetória que nos permita perceber como essa conjunção, essa relação dúbia desses dois movimentos de repúdio a um certo estética que está se cristalizando, elas, de alguma maneira, geravam uma tensão na carreira do realizador. Porque essa linha que eu chamo de uma certa linha paródica, ela tem um manifesto, que é o Manifesto do Cinema Cafajeste, um manifesto que não chega a ser de fato publicado, Nasce o Cinema Cafajeste, escrito pelo João Calegaro, no
dirige um episódio de As Libertinas e depois o Pornógrafo. O Calegaro, ele escreveu esse manifesto, esse Nasce Cinema Cafajeste, para divulgar um filme, que foi justamente As Libertinas. Isso foi enviado como objetos de divulgação, peças de divulgação, e é um texto bastante radical. E eu, recentemente, por conta dessa pesquisa sobre a trajetória do Carlão, fui entrevistar o João Calegaro. Ele me diz com todas as letras, né, que se tem algum filme que de fato cristaliza a ambição do Manifesto de Cinema Cafajeste, é o Bandido da Luz Vermelha. Por que esse episódio anedótico que eu falei do meu colega pesquisador acendeu uma luz para mim? Porque poderia ser, tipo, o Rubens falou aqui do Adorno, poderia ser uma herança problemática daquela velha postura, né, da relação da escola de Frankfurt, de que tudo aquilo que vai se relacionar com a indústria cultural vai acabar tendo uma grande perda de valor, né, vai entrar no circuito da cultura de massas, vai se esvaziar, e de alguma maneira o artista precisa se preservar. O próprio Adorno, né, quando ele vai voltar a valorizar o cinema mais no final da carreira, ele vai valorizar esse tipo de artista que recusa o mercado. Né? Vai citar especificamente o Antonioni, um texto que, se não me engano, chama Transparências é um filme, né? Transparências do cinema. Esse texto, de alguma maneira, ele volta a valorizar o cinema, apontando esse cineasta que recusa o mercado. Aqui no Brasil a gente sabe que, por isso que eu falei, talvez seja uma história muito antiga, né? A gente sabe que os movimentos culturais dos anos 60, eles problematizaram largamente essa postura, sobretudo numa relação tensa que houve entre cinema-novistas, tropicalistas. Antes do cinema-novista a gente pode pegar um pessoal do CPC, mais próximo, enfim, com um certo marxismo cultural, e depois o marginalismo, como de alguma maneira digerindo e radicalizando essa herança, essa disputa, né, que de alguma maneira os tropicalistas fazem uma proposta de invasão da indústria cultural, de encarar a indústria cultural como algo que precisa ser enfrentado e não negado, né? Então precisa de alguma maneira lidar com os instrumentos da indústria cultural, como Caetano Veloso e Gilberto Gil fala, preciso entender Jimi Hendrix, né? Preciso absorver Jimi Hendrix. Mas de alguma maneira pode ser que essa postura desse meu colega não seja apenas uma herança adorniana que obscurece a tradição do tropicalismo e de uma série de leituras. Mas antes o fato de que, realmente, de fato, a maior parte da bibliografia sobre o cinema de grude, ela trata de uma forma problemática essa linha do cinema dito cafajeste. E acho que é por isso que eu estou trazendo aqui essa fala, talvez até um pouco confusa, talvez, me desculpem, espero que vocês me ajudem a esclarecer, mas de alguma maneira, quando eu pego a bibliografia que vai tratar do cinema marginal, embora a gente tenha os depoimentos dos outros cineastas, todos são tratados muitas vezes como cineastas que são casos problemáticos. E aí eu queria depois dar um passo de ver como é que isso vai ter consequências até hoje, né? Quer dizer, o Bandido da Luz Vermelha, se a gente for pegar na historiografia, ele é visto sim como um filme paródico, como um filme que vai ter uma relação de canibalizar uma série de aspectos dessa dita cultura de massa, as histórias em quadrinhos, né? o bolero, as novelas, a rádio e tudo mais, mas como um filho enjeitado de Terra em Transe e o Desafio. Assim, tá, Bandido da Luz Vermelha aparece de repente no meio dessas listas, filhos de Terra em Transe, Bandido da Luz Vermelha. O que em alguma medida, eu não vou negar, assim, tem pregnância, tem razão de ser. Mas tendo razão de ser, parece obscurecer como ele também está respondendo a essa tradição da paródia, de uma forma voraz, e como ele está respondendo a essa tradição da paródia, de uma forma que vai repercutir em uma série de outros filmes, às vezes muito próximos desses filmes que negam completamente a expectativa da narrativa, como Bang Bang, né? É um filme que em alguma medida é um filme paródico, né? Mas sobretudo essa linha de um certo cinema paulista que vai se engasgar, que vai entrar no dilema do fim da crise desse cinema moderno,
a partir de meados dos anos 70. Mas os filmes As Libertinas, Audácia, O Pornógrafo, e se a gente pegar mais alguns determinados filmes que vão acontecer feitos ao longo dos anos seguintes, estão acompanhando essa linha. Nesse sentido é muito interessante, eu queria falar sobre consequências na carreira. É inevitável notar mais um cineasta que o João valorizou naquele momento crucial, que também eu estou aqui diante de pessoas que valorizaram muito a carreira desse cineasta, mas é um cineasta que hoje é absolutamente obscurecido, talvez o mais ignorado desse dito cinema marginal, que é o Ivan Cardoso, né? Que hoje está num exílio artístico impressionante, né? Enquanto a gente vê toda uma certa valorização dos grandes mestres do cinema brasileiro. Então, essa preocupação com essa linha paródica, com essa linha que de alguma maneira é derrisória, né? Uma linha que de alguma maneira procura apontar através de uma recriação, de uma série de modelos, de uma série de estratégias do cinema narrativo, mostrando como, de alguma maneira, esse realinhamento numa outra circunstância, numa circunstância de uma sociedade desigual, pobre, como a brasileira, vai provocar um curto-circuito. Essa valorização dessa linha paródica vem me movendo, de alguma maneira, a fazer essa pesquisa nos últimos tempos. Um pouco por ter percebido, como eu cheguei a observar aqui, pelo fato de que dentro da nossa historiografia, de modo geral, ela vai ser pouco a pouco desconsiderada, a ponto de, enfim, a gente tem hoje um panteão de cineastas em que a gente percebe que o dito cinema marginal conseguiu se cristalizar, conseguiu ser absorvido, né? Quer dizer, o Tonati, quando falece, ele falece sendo considerado cineasta, né, de porte que foi, né? O Sérgio Gisoli tem uma recepção crítica, acadêmica muito sólida. O Júlio Bressani é um cineasta que talvez seja um dos cineastas que mais gera teses e estudos, né, hoje, atualmente, na academia. Um cineasta que de alguma maneira atrai um olhar muito forte. E quando a gente pega essas figuras que trabalharam nesse espectro do cinema cafajeste, a gente não percebe, digamos, essa continuidade histórica, tendo essa valorização. É por isso que quando eu falo do Ivan Cardoso, isso daí me ressalta muito visivelmente. A gente pega as figuras daquele momento histórico, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, do tropicalismo, como se estabeleceram e como passaram pela crise dos anos 90. 2000 estão hoje como medalhões. O que é a imagem do tropicalismo hoje? O Gil tendo se reinventado com a política e o Caetano Veloso ocupando esse espaço de medalhão mor, né, da música brasileira. O cinema novismo ainda de alguma maneira pautando uma parte da produção brasileira de uma forma renovada, mas que a gente encontra ainda com esse desejo de descobrir um país, de encontrar um Brasil. A gente encontra isso em alguns filmes. O Luiz Alberto Cacholel me observou bem como isso aí tem uma herança muito forte em alguns filmes, sobretudo da produção pernambucana das últimas décadas. Eu não vou resumir a produção pernambucana a isso, mas tem uma herança muito forte isso aí. Mas o cinema marginal, o de grude, conseguiu, depois de décadas obscuro, ter uma revalorização crítica, acadêmica, que o põe como parte desse panteão, a despeito de tudo que ele faça para não ser incluído como tal, né? A despeito, por mais que a gente perceba nos filmes uma profunda recusa a isso, e uma atitude nos cineastas de recusa a isso, a gente percebe que, historiograficamente, enfim, falei aqui do Bressani, do Tonati, o próprio Reichenbach e outros hoje, quer dizer, de alguma forma eles estão dentro de um certo cânone da produção cinematográfica brasileira, dos grandes mestres. No entanto,
quando a gente observa o que vai acontecer ao longo da carreira do Reichenbach para se estabelecer, e quando a gente percebe os dilemas de um João Calegari que vai largar o cinema por não ter esse intuito artístico, de alguma maneira, né? Ele fala de uma forma muito explícita, não tem uma recusa de um certo desse desejo de produzir a arte. Não, o Calegari é muito sincero e dizer: eu fui para um lugar onde tinha mais dinheiro e mais mulher, né? Pior que ele fala de uma forma, ele é muito debochado até hoje, né? E esse grupo tem a arma do deboche, né, de uma forma muito visível. Essa geração toda tem a arma do deboche como algo muito constante. Esse deboche, então, o Rubens falou aqui da questão do humor, ele é um problema ainda para todos nós, né? É isso um pouco que eu estou querendo levantar aqui. É como a ideia do deboche, que significa também você trabalhar com uma linguagem que o grande público vai entender, mesmo percebendo que é um grande deboche, ele vai decodificar aquilo. Isso se mistura com aquilo que é a própria produção industrial em ritmo descuidado, de uma forma que é muito problemática para a nossa crítica, para a nossa atenção. E talvez, enfim, por isso que a gente percebe que esse cinema marginal hoje seja mais simples de fato valorizar essa rarefação da narrativa, porque essa paródia, ela, como a gente pode ver no percurso do Reichenbach no Chanchada, ela confunde o público de alguma maneira, ela desestabiliza essa linha paródica. Quando é radicalizada no cinema experimental, ela provoca uma desestabilização que, para a nossa crítica, para o nosso público, para nós talvez, seja justamente a que tem menos possibilidade de continuidade narrativa. Não por acaso a gente viu o Ivan Cardoso tendo feito filmes, enfim, absolutamente singulares e que conseguiram conjugar uma série de aspectos do repertório do cinema marginal com um diálogo com o grande público e com uma percepção de um mal-estar do nosso lugar social, né, do nosso lugar histórico, com essa crítica desse lugar histórico que é própria desse cinema marginal, com a relação com o grande público, como o Bandido da Luz Vermelha fez, como o Reichenbach fez nas pornochanchadas, o Ivan fez também com os filmes de terrir. E hoje o que a gente percebe dessa produção? Como é que ela pode se manter profícua, dialogando com a sociedade, acontecendo de alguma maneira? Como é que a gente pode, de fato, diria mais do que fortalecer ou reconhecer, reinstaurar e permitir que tenha condições de existência como algo salutar essa tradição da paródia, essa tradição da invenção de uma forma de linguagem a partir da paródia na nossa cinematografia hoje, né? Nesse presente instante em que talvez nós estejamos levando a sério demais algumas chanchadas. Obrigado, Daniel. Agora a gente abre para o debate. Se tiver alguma pergunta, tem um outro microfone aqui. Não, a minha questão é para o Daniel. A primeira coisa é o seguinte: se você coloca dentro dessa tua pesquisa, né, que está ainda em processo e tal, o filme As Escandalosas, do Miguel Borges, que é que é uma figura também que super complicada e tal, né? Isso. E aí a outra coisa também que eu queria te perguntar porque você apontou uma coisa interessante, né? Que a gente pega em bloco o cinema marginal, parece uma coisa só. Aí quando você começa a olhar de perto, você
Você vai ver que tem muitas diferenças de estilo, né, de proposta e tal. E eu acho que aí você apontou o humor como uma coisa problemática. Por outro lado, esse cinema marginal que dialoga muito proximamente com o cinema novo, por exemplo, Sérgio Bernardes, Desesperados, eu não sei, é uma impressão minha, parece que esse cinema marginal também, ele acaba sendo uma coisa um pouco escanteada, quer dizer, tem esse lado do humor que você está colocando, mas me fez pensar também que outras vertentes do cinema marginal também acabam ficando um pouco, né? Enfim. Tem razão de lembrar do Miguel Borges, que na verdade é um dos mistérios da nossa cinematografia, né? Vários dos filmes dele estão perdidos, na verdade, vários dos filmes mais importantes deles estão perdidos, quer dizer, o Canalha em Crise está perdido, e o Canalha em Crise ele é citado no Nasce no Cinema Cafajeste, né? O Calegaro, no texto dele, ele cita especificamente, né, o Canalha em Crise como um precursor do cinema cafajeste. Assim como vai citar também o Mujica, o Janzerla e o Roberto Santos. Agora, desculpa, a questão que você falou foi dessas vertentes, né, do cinema sim, marginal, tem essa sim, do cinema histórico, do cinema... É curioso porque, em alguma medida, quer dizer, essa relação cinema novo, cinema marginal, ela é reconhecida em uma série de aspectos, né? Quer dizer, o cara a cara, o blá blá blá, são vistos como filmes que estão continuando o Terra em Trânsito e o Desafio, né? Como o Desesperado, do Bernardes também. Mas eu acho que eu falei aqui dessa linha do cinema paródico, né? Dessa linha do cinema cafajeste, que eu acho que acaba sendo obscurecida como uma linha histórica que vai ter consequência, porque o Carlos Machambá, na boca, ele vai resolver uma questão do cinema marginal fundamental. Todos os cinemas, todos os movimentos de vanguarda do Brasil têm uma característica muito curiosa, que é muito nossa, né? Muito nossa, essas coisas totalizantes, mas é uma utopia profunda. Né? Os movimentos poéticos são profundamente utópicos, os movimentos pictóricos são profundamente utópicos. Né, a gente pega a antropofagia, é uma utopia de universo, menos o cinema marginal. O cinema marginal, se alguém conhecer algum outro movimento de vanguarda brasileira que seja histórico, me lembre, eu não conheço, eu só conheço o cinema de Grude. E o Carlão vai resolver isso daí criando uma utopia da boca do lixo, né? Ele vai retomar uma Bandido de Luz Vermelha, no Ilha dos Prazeres Proibidos, e vai inventar uma utopia fora da sociedade, né? Mas tem um outro cineasta que eu não falei aqui, que eu acho que consegue talvez ser o único dessa geração que foge dessa divisão de recusa da narrativa e de paródia da linha narrativa, que é o Neville de Almeida, que é outro cineasta também que é o Ivan e o Neville, eu acho que o fato deles hoje estarem nesse exílio que eles estão, o Neville agora está voltando a ser descoberto, mas é muito revelador, né? É muito interessante, né? Nesse momento em que a gente vê que existe uma nata do cinema, mas nós, os Danzella e o Bressani, são assim, né? Conseguiram chegar a um reconhecimento, né? Um prestígio, que é absolutamente equivalente ao cinema novista, em algumas esferas maior. Mas o Neville e o Ivan são dois cineastas que estão aí vivos, certamente seriam os melhores cineastas para filmar Lava Jato e Brasília, né? Vocês já imaginaram o Ivan filmando a Lava Jato, o Neville de Almeida filmando Aécio? Ia ser sensacional, não é? Ia ser incrível, né? Mas eu sinto que assim, o Neville, com esse brutalismo dele, né? Ele é uma figura que realmente, se você olhar o cinema de Bruges, tem vários grupos, mas de alguma maneira você consegue agregar uma geração querendo responder àquela crise histórica e responder às propostas do cinema novo de uma forma muito radical. E a gente pode esmiuçar certas tradições acontecendo ali, né? Pode esmiuçar.
Pode ser pergunta. Para Daniel, fiquei pensando que uma outra chave, não é só o humor e a paródia, mas é o fato dessa proposta comercial, colada com o mercado. Em relação ao Bandido da Luz Vermelha, é sempre essa análise do bandido como sucesso deveria, ela é muito episódica. Até agora, o que eu conheço, assim, não tem mais informações sobre esse desempenho do bandido e depois sobre o Mulher de Todos. Aí depois, muitas vezes, ela migra para esse cinema autoral e mais apartado do mercado. Isso, às vezes, é complicado em termos da recepção crítica, que está acostumada a fazer uma divisão muito clara entre cinema de autor não comercial e cinema comercial. E o cinema cafajeste, nesse sentido, une as duas coisas, a autoria e a adesão ao mercado. E para o Rubens, eu tinha pensado em perguntar para você falar mais sobre a descrição, você falou de uma tendência recente de discutir a descrição, mas eu vou lhe obedecer e vou perguntar sobre o Paulo Emílio. A crítica do Paulo Emílio, que você falou para a gente falar no debate. Então, do Paulo Emílio, na verdade, eu exigiria mais tempo. Eu posso trocar por ter um exemplo mais simples, que não é tanto, não exige eu ler 2 parágrafos que eu teria que ler do Paulo Emílio para poder explicar como é que ele é autocrítico, como é que ele percebe os limites dele ao falar do universo do Candeias, no caso, que é uma crítica sobre o Zezé, etc. Talvez a mesma questão apareça no Jean-Claude de uma maneira um pouco mais conhecida de todos, né? Um livro como O Brasil em Tempo de Cinema, que tem um procedimento ali que ele faz um painel que é histórico, tem cronologias históricas ali mais ou menos sendo contempladas e explicadas a partir dos filmes. Ele não deixa de fazer microanálises muito percussientes, muito penetrantes de certos filmes, né? Ele acaba fazendo ele elege, como se o quadro que ele quer pintar e cada filme solicitasse um pouco uma aproximação diferente. Então ele acaba determinando aproximações entre filmes e faz análises que são comparativas para estabelecer o desenho de certas características do cinema novo, né? Então as diferenças são contempladas entre as obras, mas também aquilo que interliga as obras enquanto um processo que vai se construindo de filme para filme, inclusive filmes que claramente respondem aos outros filmes, né? E nessa análise comparativa, ele não reduz o filme, quer dizer, a certos conceitos já prêt-à-porter, já prontos para ser usados, ou já consagrados na fortuna crítica existente, né? Ele sempre vai no filme, então ele consegue renovar, de algum modo, as observações que ele faz e construir teses, como por exemplo, sei lá, até formais, o personagem pêndulo. Ele vai observando isso em vários filmes, é uma categoria formal que ocorre, e a oscilação do pêndulo é entre duas perspectivas diferentes, duas visões diferentes diante da política, diante da sociedade, etc. E outra coisa é a questão do ponto de vista da classe média. Esse é inaceitável até hoje, mas, quer dizer, mas que ganha peso diante do que ele observou nas obras, né? Então, eu acho que aí sim tem essa coisa que ao mesmo tempo talvez o crítico mais barthesiano, naquele sentido que o Barthes desenvolve no Crítica e Verdade, que ele chega a dizer que não existe discurso que mereça ser chamado de crítico que não seja ao mesmo tempo e simultaneamente autocrítico, né? Não que ele vai fazer a autocrítica dele próprio, da obra anterior, mas tem uma dimensão autocrítica.
o próprio texto tem, não a pessoa necessariamente. No caso do Jean-Claude, a coisa é tão superlativa que ele também inclui a pessoa dele. É normal, ele sempre está negando a fase anterior dele, que ele estava completamente equivocado, sempre está inaugurando novas fases. Assim como um texto em relação a outro, ele já está se movimentando. Ele tem uma facilidade em se criticar o que ele próprio falou, que às vezes não está no que ele próprio falou, às vezes está no que outro falou, independente dele abrir aspas ou não para esse outro que falou, porque às vezes ele assume um senso comum, mas que o próprio texto critica em seguida, né? E no caso dele é até obsessivo, ele chega a ser, às vezes é um parágrafo dele que está criticando o parágrafo anterior. Para quem leu o Jean-Claude sabe disso, às vezes é uma frase, ele está criticando a frase anterior, quer dizer, ele tem essa coisa de que é profundamente dialético e traz a coisa de uma sensibilidade do ser objetivo e ser subjetivo para o primeiro plano sempre, né? Você fala, opa, está sempre correndo risco, né? E erra. É importante dizer que se ele próprio percebe que ele erra, por que não nós leitores, entendeu? A gente discorda dele, ele arrisca e erra, faz parte. Mas eu acho que é essa dimensão que a gente perdeu hoje, né? De certo modo, sei lá, o Paulo Emílio, ele fala, olha, eu estou chamando de mocinhas, eu estou chamando de raparigas, mulheres da vida, tem algo de patético nisso. Ele fala, porque obviamente elas não se chamam por esse nome, isso somos nós que temos a cultura letrada que estamos falando, né? Lá não estou a par das últimas gírias, etc., que provavelmente designariam melhor essa realidade. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem uma espécie de pudor em ser crítico, né? E muito ainda mais de ser autocrítico, né? E eu acho que isso faz parte dessa configuração que está ficando cada vez mais problemática, e por que não dizer fascista, em que você ou concorda ou faz coro a uma causa que você está apoiando, né? E faz voz, faz uníssono, né? Tem muita, digamos, Nelson Rodrigues dizia, toda unanimidade é burra, né? Mas tem muitos consensos hoje em dia que são extremamente autoritários, né? Então, e isso está imperando de algum modo. Acho que a perda de chão da análise fílmica e do debate, prática do debate, precisaria achar parâmetros que eu mesmo estou procurando, não sei quais sejam, né? Para entender como é que está perdendo, a gente está perdendo o interesse em debater com quem pensa diferente, né? A gente vai debater com quem pensa igual, quer dizer, isso tem a ver com o logaritmo das redes, com essa coisa toda de vamos formar turmas, né? E na hora que você discute a coisa pública, só sai quebra-pau, né? Então, eu tenho a impressão de que isso é grave, eu tenho a impressão de que isso deveria... Uma coisa que me incomoda profundamente, talvez fosse até um objeto de estudo que desse para descortinar esse desenvolvimento das últimas décadas, é a história do cineclubismo, né? Em que o importante era saber debater com quem pensava diferente. Era prazeroso encontrar gente que pensasse diferente, que você conseguisse ter paciência de desenvolver um argumento. Sabe argumento? Não, isso não tem mais. O cineclubismo, desde os anos 70, é uma espécie de circuito exibidor, né? Alternativo, que às vezes tem um programador que é diferenciado, ou nem isso. É programador Brasil que decide, né? Ou é a Dinafilme, ou é a Embrafilme, antes da Dinafilme. Então, o cineclubismo foi se aparelhando para ser um circuito exibidor e foi deixando de lado essa tradição que era importante desde os anos 30, no Peuple Couture, na França, na Itália, experiências em que
bom cineclubista não é o que programava bem, que mostrava coisas que não se via no circuito principal, alternativo, tal, de oposição. O bom cineclubista é aquele que sabia construir análises fílmicas coletivamente, dando voz ao público, escutando, não é só fazendo o público escutar o que ele acha que é o sentido do filme, mas construir uma espécie de sentido conflituoso entre os vários pontos de vista presentes no público e o dele próprio, também. Vai saber costurar isso como uma análise fílmica que deu voz a diferentes pontos de vista numa mesma sessão. É uma arte que só um cineclubista treinado consegue. Agora, quem que deu formação de cineclubismo desde os anos 70 para cá? Deu como programar uma sessão. E depois, na melhor das hipóteses, vai ser um curador. Hoje em dia tem cara que não é mais programador, sou curador. Então, veja, o pós-modernismo já está aí. Você tem que ser um consumidor, não um cidadão. O cidadão tem que discutir com gente diferente, que pensa diferente. Quer dizer, agora, esse cineclubismo que formou lá no Peuple Culture, antes da Segunda Guerra Mundial, na Front Populaire, na Itália, em certos bolsões, que o fascismo não foi tão fascista quanto parece à primeira vista. Em bolsões que tinha cineclubismo, e depois nos anos 60, isso foi muito forte, 70, tem toda uma literatura sobre como fazer isso, como dar voz ao dissenso, como construir, como você sair da sessão com mais problemas do que você teria normalmente, saindo da posição de consumidor, saindo da posição de partidário, de sectário, porque já são seitas, não são militantes. Então, essas gerações formaram Bazin, entendeu? Formaram Chris Marker, né? Foram formando gerações do Cahiers, do Positif e sucessivamente. Agora, virou braço, quer dizer, mercado alternativo, mas é mercado. E outra coisa, protesto contra esse negócio do Adorno, hoje faz-se uma caricatura do Adorno, né? O Adorno seria o melhor instrumento para discutir o tropicalismo e valorizar o tropicalismo. Eu acho que hoje em dia o Adorno virou apocalíptico, né? Ninguém deu o Adorno direito, com cuidado. Ele virou esse emblema da rejeição ao mercado, enquanto que ele é o oposto disso. Ele defende que a arte radical, a arte de vanguarda de fato, a moderna de fato, porque ele é um grande crítico da vanguarda, do moderno, né? E da arte radical ou experimental, mas ao mesmo tempo ele é um crítico violento dessas quatro artes. Ele consegue ser muito crítico e muito defensor, né? E ele defende que não existe uma arte radical que enxugue o fetiche. Acho que se não tem fetiche na obra e na relação do espectador com a obra, ela não funciona. Então, e ele se interessou muito por coisas muito fetichizadas também. É que ele achou importante centrar fogo na arte erudita, na arte radical. Porque também essa estava correndo perigo. No teoria estética ele faz isso. Mas ele escreveu sobre horóscopo. Horóscopo. O que é horóscopo? Quais são os mitos do cotidiano, etc. Quer dizer, de novo, é um clichê que explica um pouco assim, o pântano que a gente está hoje, porque ele virou um apocalíptico e hoje a gente está reclamando de uma mídia golpista e sem compreender o que aconteceu, porque formamos gerações e gerações de jornalistas que são mão de obra da mídia golpista e que Adorno. Agora, você lê hoje a Indústria Cultural do Adorno, os dois textos dele, o texto sobre o tempo livre, é a história da carochinha perto do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, entendeu? Mas está tudo lá, voltando lá, dá para entender um pouco melhor o que aconteceu. Quer dizer, eu acho que é sintomático ele ser execrado num momento em circunstâncias em que a mídia está dominando, né? O nosso modo de pensar, esquerda e direita. Desculpa. Sobre a questão da bilheteria, você tem toda razão, é um aspecto decisivo
decisivo para essa produção, né? Quer dizer, como é que eles vão conseguir se articular para produzir esses filmes? Seja o Ivan com Massaini, seja o Reichenbach com Galante, né? O que o Calegari fala para ter abandonado o cinema é isso. Eu perguntei para ele, bom, mas o seu filme de alguma maneira buscava trabalhar com determinadas referências que o público entenderia. Ele falou, bom, mas é porque eu estava lá porque eu tinha que pagar minhas contas. Ele tem essa preocupação com o dinheiro muito constante na fala do Calegari até hoje, né? Ele falou que foi efetivamente lá no cinema para trabalhar com publicidade, né? Então, acho que a gente, para entender realmente como é que esse cinema experimental vai se lidar com essa necessidade, a paródia é de fato uma chave fundamental, né? Porque a outra chave seria essa ideia de uma arte experimental no limite do fetichismo, né? No limite da grife autoral, né? Como é que o grande autor consegue produzir, né? Se vendendo como uma grife de grande autor, né? A paródia é uma forma de fugir disso daí, porque mal ou bem o público não vai estar se relacionando com uma esfera de grande arte, de um grande autor, se comunicando, trazendo sua grande criação, mas não, vai estar entendendo uma chave interpretativa de personagens que são herdados de um outro contexto. Com relação a isso do Adorno, eu concordo totalmente, assim, né? O que a gente pode negar é que a herança ruim foi lida desse modo, né? Quer dizer, a leitura sobre a indústria cultural que está lá foi lida desse modo simplista e deixou heranças muito negativas na nossa academia, né? A gente, talvez justamente os maiores defensores dessa teoria do Adorno sobre cultura de massa são as pessoas mais precisem lê-lo. Porque existem descartes que são feitos a partir de parâmetros que são precários, né? E que já foram, né, largamente criticados pelo próprio e por outros muito mais, né? E muitas vezes a gente já obscurece a vitalidade de quem está lidando com essa esfera do mercado por conta de regrinhas que foram mal lidas há 80 anos atrás. A gente está chegando no final, mas tem duas perguntas. Eu vou pedir para fazer junto, então. A Alessandra, a Sheila, e aí a mesa responde de uma vez. Bom? Daniel, aproveitando o que a Luciana falou, acho que ele tem dois eixos. Né? Você pegou a questão da continuidade, né? E continuidade de três, né? Continuidade e tradição, e a Luciana levantou um outro, que é o aspecto comercial. Né? Viabilidade financeira, que está relacionado com a ideia de continuidade e também que articula questões de tradição, manter, né, de maneira tensa, né, nesse grupo relacionado dentro desse guarda-chuva, né, desse cinema cafajeste. Né. Nesse sentido, ouvindo, né, você acha que tem dois casos que eu lembrei que estão também nesse jogo de tensão. Um que teria a possibilidade de ser um Ivan Cardoso, mas que desaparece nessa tendência, que seria o Eliseu Visconti, né? Que ele vai nesse filme que poderia ser, e depois ele para, o Monstro Babalu, tal, né? E uma outra figura que essa eu acho mais problemática em relação a um filme específico, o Antônio Calmon do Capitão Bandeira, que me parece que, nesse caso, o gênero, o cinema cafajeste vira gênero comercial puro, e que ele testa isso comercialmente, né? É um jogo que depois ele abandona também, depois do resultado financeiro eficaz, né? Acho que são duas experiências que são marcantes desse, né? Um que tem o resultado e resolve parar, porque aquele gênero bastou, e o outro que não consegue dar continuidade que o Cardoso teve, né? Eu pedi para vocês esperar um pouquinho para responder, para a Sheila fazer pergunta. Não, só sem rebaixar a tua questão, né, a tua colocação, é pensar o que é a crítica, não, quer dizer, e que os jovens veem que está na internet. Quer dizer, que pode ser um submundo comparado a isso, né, mas que né, é o que eles veem. Né? Então é dramático. Eles lidam com
como é que eu sei, né, separar o joio do trigo? Né? E uma menina, aluna minha, que é crítica, junto com uma outra, com um blog, então ela tinha uma opinião diferente da outra, mas a outra, sei lá, se era mais poderosa. E ela dizia, ai professora, mas eu não posso, porque ela acha o filme o máximo. Sei lá, esses filmes comercialzões, etc. Né? E isso, não sei se você já viu, né? Eu pedi para os meus alunos prepararem para mim todo esse mundo. E é uma coisa absolutamente inacreditável, quer dizer, e é pior que release, né? Ou é quase release, né? Então, e também lembrando aí dessa formação de cineclube, o Gustavo fala do curso de formação de cineclubistas do Paulo Emílio como universidade dele, né? Formou ele humanisticamente da melhor forma. Ele e os dois. Hã? Ele e tantos outros. O Jean-Claude conhece o Jean-Claude com esse cineclube, se não me engano. Tinha justamente uma estratégia que eles tinham que escrever o texto antes, debater o texto, né? Tinha um que deveria criticar o texto do filme. Mas esses dois cineastas realmente tem tudo a ver com esse aspecto, com essa linha, né? O Calhoun é uma figura curiosíssima, né? Ele vai saltar vários, né? Do Capitão Bandeira, depois ele vai trabalhar com o Rovai, né? Vai fazer uma filme sulfato, que é um pré-tropa de elite, né? E vai fazer assim, vai trabalhar com pornô chanchados. O Carlão já vai dizer que os pornô chanchados que ele mais gostava eram as do Calhoun, e tem algum sentido porque são filmes profundamente agressivos, né? Especificamente O Bom Marido, eu acho que é um filme que até hoje assim, é um filme que se o Buñuel viesse fazer um filme no Brasil, ele fazia Um Bom Marido, que é um filme de um nível de agressividade, né? O marido cafetinando a esposa para conseguir subir na vida, uma coisa assim, é um mal-estar, né? O cara consegue fazer um filme de grande público porque sai todo mundo se sentindo meio mal, pensando que situação, né? Ele morre de rir, mas não é muito bom, né? É assim, fascinante. Mas essa questão toda, dessa ideia de continuidade de produção e viabilidade financeira, eu acho que é justamente isso que a gente chega nesse momento, né? Por isso que eu falei essa questão de como é que manter uma linha parótica hoje, nessa circunstância que a gente está, nessa coisa, nesse ambiente esquisito, né? Quando eu estou voltando, agora fugindo, mas falando do meu pós-doc de fato, eu estou querendo tentar entender como é que o Carlão conseguiu, não? Como é que ele tentou ao longo da carreira e acabou conseguindo muito no final estruturar um modelo de produção que ele pudesse fazer filmes continuamente com liberdade autoral. Ele sempre tinha essa ideia de uma ideia dos filmes de Roger Corman, né? Muitos filmes baratos, aí você faz um filme, depois faz outro e um filme vai pagando o outro. E ele trata disso em alguns momentos da carreira. E eu estou tentando falar de coisas que não deram certo. O Eu da J filme, que eu tenho o Inácio como testemunha fundamental, estava lá, né? E o outro era a Casa de Imagens, que era uma parte desse grupo que vai se juntar, né? Quer dizer, como é que a gente vai entender de fato o Dama do Cine Xangai se a gente não compreende essa linha parótica que vem desde o cinema de Bruges? De repente aparece o cinema neon e o Guilherme da Prata faz esse filme esquisito aí. Gente, ele está muito fortemente ligado ao Bandido do Vermelho, como ele vai remeter no filme seguinte também, né? Quer dizer, então essa linha vai estar repercutindo, sim, silenciosamente, mas visivelmente em uma série de filmes, né? A Casa de Imagens, vocês sabem quem são os cineastas da Casa de Imagens? É uma história, né? É o Inácio Araújo, o Carlos Mastelbar, o André Tonati, o Guilherme Almeida Prado, o Júlio Calasso e o André Luiz Oliveira. Se juntaram para fazer uma empresa que pudesse ter essa produção autoral. E aí a Embra Filme quebrou, e aí o Collor subiu, e aí virou uma confusão, enfim. Isso é uma história que ainda tem que estar para ser contada. Com os dinheiros, com os créditos podres, aquela época que tinha aquela... Chegaram a montar uma casa... A Embra Filme deu um dinheirinho. Grandes amizades, grandes reuniões, muito divertido. Deve ter sido. Em que um ia ser, um ia fazer... Cada hora um ia organizar. Tinha uma ideia de outra atividade, né? Não, o Jean-Claude, em algumas entrevistas que ele deu, ele chega a dizer, não fiz faculdade e tal, mas fiz o cineclube Vital, né? O Tom Vital.
tal, né? Que lá eu aprendi tudo. Ele explica como ele aprendeu, né? Tendo que preparar um debate, tendo que uma espécie de esboço de crítica, que daí tem que saber ouvir as pessoas, aprender com o público, né? Mesmo com quem não entende de cinema. Veja bem, é outra coisa, né? Eu acho que talvez uma experiência social que está sendo promissora, apesar dessas coisas que você está dizendo da internet, que são realmente às vezes assustadoras, porque as pessoas já não sabem como argumentar com quem pensa diferente. É um gasto, é um dispêndio de energia subjetiva que não vale a pena, porque você fica muito arrasado, fica brigando com os outros. E é porque a cultura já está dominada por uma sociabilidade que já é problemática, né? Então, a experiência, talvez um antídoto seja essa experiência de coletivo que pretende atuar no espaço público, né? Então, no espaço público você tem que dialogar com quem é alienado, com quem pensa diferente, ou até com quem é fascista. Esse livro, Como Conversar com os Fascistas, é um livro que pode ter uma série de clichês lá dentro, e pode ser criticado, mas ele tem o mérito de falar, não, os fascistas somos todos, então não é uma formação, né? Só que somos diferentemente fascistas, né? Então vamos pegar os que são fascistas mesmo, talvez com esses não deva discutir, mas com todos os outros naipes, as gradações, dá para discutir, precisamos conversar, né? Porque inclusive nós, sem querer, estamos sendo. Então tem que ser autocrítico o tempo todo. É isso. Então, agradecer o Daniel Rubens, agradecer a todos, encerrar a mesa, dizer que vamos para o almoço e voltaremos às 14h30. Obrigado.